Capítulo 7. Teatro. Meu novo lar era muito agradável. Gostei demais. Fiquei como filha e neta das senhoras amigas de vovó. Agradavam-me oferecendo mimos e distraíam-me com conversas agradáveis. Procurei ler bastante e dar longos passeios pela colônia. Pelo que lera quando encarnada, imaginava as colônias lugares maravilhosos, mas ao vivo são muito mais emocionantes. Às vezes extasiava-me com tanta beleza. Só não tinha ainda ido conhecer a outra parte do hospital, onde estão os doentes mais necessitados. Comparo a colônia São Sebastião a uma cidade de porte médio, sem os excessos de luxo ou de pobreza. As casas são de mesmo nível, diferenciando apenas de tamanho, todas têm jardins e muitas flores. Tudo muito organizado. Seus administradores visam somente o bem comum. As visitas continuaram, de parentes, de pessoas que foram beneficiadas por meu pai e de nosso grupo espírita. Recebi muitas orações, que vinham até mim como recados, inclusive de pessoas que nem conheci. Retribuí cada prece a mim dirigida, agradecendo o carinho com que me vi cercada. Arthur, companheiro desencarnado de meu pai, vinha sempre visitar-me, é alegre e respondeu-me quando agradeci. Louvado seja o Pai, que nos permite fazer o bem pelo muito que recebemos. Arthur presenteou-me com uma espécie de televisão, que ele mesmo instalou em meu quarto. Esse aparelho tem outro nome científico aqui, mas como conhecemos a televisão e como é relativamente parecido com ela, nós o chamamos assim. É mais leve e bem mais equipado. Ligou-o e o sintonizou. Pude ver todos os meus familiares. Todos estavam bem, mas achei minha mãe abatida e triste. Tinha permissão de vê-los por alguns minutos por dia. Todos aqui podem ver seus familiares? Indaguei a Arthur. Infelizmente não, e por vários motivos. Nem todos têm equilíbrio para ver sua família. Nem todos merecem esse presente. Vê-los foi grato a meu coração, pois amenizava a saudade. Em todas as residências há um aparelho como esse, só que nem sempre está sintonizado nos encarnados. Na casa de vovó está na sala e transmite o noticiário da colônia, dos postos de socorro, do umbral e de outras colônias, do Brasil e do mundo, notícias do plano espiritual e as mais importantes do plano físico, mas sem sensacionalismo e mentiras. Transmite preces belíssimas de convidados de esferas superiores, peças teatrais, palestras e apresentações de corais. É muito agradável. Na casa de vovó, todos gostam de assistir à programação que a colônia oferece. Vovó me apresentou o Frederico. Disse que era um amigo. Veio nos visitar e presenteou-me com um lindo ramalhete de rosas coloridas. Oi, Patrícia. Frederico disse gentilmente. Conheço-o há muito tempo. Espero que se sinta cada vez melhor entre nós. Achei-o bonito. Seu aspecto jovem, louro de olhos azuis esverdeados. Senti que já o conhecia. Foi aquela sensação de conheço não sei de onde. Senti-me à vontade ao seu lado e conversamos por horas. Convidou-me para ir ao teatro, mas vendo-me indecisa, recomendou. Patrícia, pergunte à sua avó se pode ir. Vovó aplaudiu a ideia. Combinamos o horário. Frederico viria me buscar, pois ainda não sabia bem como ir a certos lugares aqui. Quando ele saiu, vovó me disse. Patrícia, aqui estão os que se afinam com este lugar. Não precisa temer ninguém, nem desconfiar como, por prudência, fazia quando encarnada. Por isso é que aqui, nas colônias, há tranquilidade e ordem. Isso é bom demais. Não precisar desconfiar, não ter medo de outro ser humano. Fiquei ansiosa esperando o horário de ir ao teatro. Sentia alegria em conhecer tudo. Teatro aqui é só cultura, e como tudo na colônia, é feito, realizado para o bem de todos. Frederico pagou para mim. O lado externo do prédio do teatro é muito bonito. Grande, bem planejado, com colunas grandes na frente e com o telhado em V. Possui 3 grandes portas na frente, de material parecido com madeira trabalhada em relevo. É pintado de branco. Em toda a sua volta há plantas e flores muito bonitas.
Entre as colunas e as portas há uma área de uns 4 metros, e para chegar a essa área, 5 degraus. No interior é mais bonito ainda. A sala de espetáculos é enorme, com poltronas confortáveis e paredes claras, enfeitadas com lindos quadros. O palco é parecido com o das salas de espetáculos da Terra. Gostei demais. Tempos depois, ao conhecer outras colônias, vi outros teatros com salas bem diferentes. No plano espiritual, as colônias têm suas variedades. Assistimos a uma apresentação de peça adaptada do romance espírita Renúncia, de Emmanuel, que havia lido quando encarnada, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Patrícia, muitos encarnados têm permissão de, em certas ocasiões, durante o sono, ver peças teatrais que grupos desencarnados fazem no plano espiritual. Artistas encarnados já fazem peças com temas espíritas. Esta que vimos, ou outra mais ou menos parecida, logo vai alegrar encarnados. E como esta, muitas outras com temas espíritas surgirão para instruir, divertindo os encarnados, e farão muito sucesso. Realmente, essas peças teatrais são sucesso entre os encarnados. Voltei muitas vezes ao teatro. No começo, amigos me levaram e me ofertavam com seus bônus hora o ingresso. Depois, quando comecei a trabalhar, era com orgulho que adquiria o meu ingresso. Gosto muito quando grupos de jovens apresentam suas peças teatrais. As crianças também gostam dessa atividade e apresentam-se muitíssimo bem. O teatro só tem livre acesso em certas ocasiões ou para algumas palestras. Do contrário, temos que ter bônus hora para desfrutar desse prazer. Há também muitos concertos musicais, cantos em corais e individuais. Algumas das músicas apresentadas são conhecidas dos encarnados. As que são bonitas, que falam de assuntos agradáveis e bons. Outras são desconhecidas. Algumas são comuns aos moradores da colônia. O teatro, ou como vovó disse que aqui o chamam, sala de apresentação ou de conferências, é usado também para algumas palestras sobre temas que interessam a pequenos grupos. Quando de interesse de todos, são realizadas nas praças. Para sabermos quais as atividades a serem apresentadas no teatro, há um quadro na frente com a programação da semana e do mês. Também podemos encontrar em vários pontos da colônia listas com essas atividades. O teatro é muito frequentado e todos cuidam dele como se fosse seu lar. Gosto tanto da colônia que fico admirada ao saber que existe quem não goste daqui. Comentei esse fato com Frederico. Frederico, como pode haver pessoas que não gostam daqui? Gosto e afinidades diferem muito, tanto entre encarnados como entre desencarnados. Pessoas não mudam só porque desencarnaram. Observe os encarnados. Uns gostam de bares, de prostíbulos, outros de templos religiosos e de lugares de estudos, ou ainda de perigo, de lugares barulhentos, e outros de paz, da natureza. Muitos encarnados ficam indiferentes diante de uma bela obra de arte, de uma delicada música, de um canteiro de flores, enquanto outros amam o que é simples, o que faz bem ao espírito. Muitas pessoas pensam que o desencarne lhes será maravilhoso porque, na opinião delas, não fizeram o mal, mas também não fizeram o bem. Nem se afinam ou vibram com o que tem a colônia para oferecer. Tenho conhecimento de pessoas boas que desencarnam e vêm à colônia, visitam tudo, acham lindo, mas não querem ficar, preferem estar encarnadas. Escutei de um senhor maravilhado com a colônia que era como se tivesse feito uma viagem a um lugar encantador. Gostou, mas queria voltar. Aqui não era, na opinião dele, para morar. E aí? Teve de entender que desencarnara e que não podia voltar. Aconselhado a se acostumar, entristeceu-se, mas acabou por se adaptar. Outros não gostam mesmo, porque aqui não fumam, não bebem álcool ou comem carnes. Estão aqui para aprender a servir, e muitos só querem ser servidos. Nem todos acham aqui um local divino como você e eu. Mesmo muitos dos seus moradores não têm o mesmo gosto. Uns se encantam com sua arquitetura, outros com os locais de estudo, outros se maravilham com as plantas, etc. E você, meu amigo? Do que mais gosta? Em todas as colônias que visito,
são os hospitais que me chamam a atenção. Fui médico em minha última encarnação. Amo a medicina. Estou sempre trabalhando nessa área. Ainda não sei do que gosto mais. Acho tudo tão lindo. Tenho vontade de trabalhar, mas ainda não sei em quê. Sabe, Patrícia, enquanto não há cosmificação do espírito, que é a autorrealização do indivíduo em Deus ou no cosmo, a personalidade necessita preencher o seu vazio com atividades. Os bons construindo, aliviando, crescendo e evoluindo. Os avessos à unidade, destruindo, envolvendo-se em prazeres e sensações negativas, esbanjando o que pertence à natureza. Que pena ver irmãos enganados na ilusão da matéria, cegos para as verdades espirituais e tão longe de merecer viver como desencarnados num lugar maravilhoso como este.